Fala meu querido amigo, fala minha querida amiga, antes de mais nada seja bem-vindo, você concurseira, concurseiro de todo o Brasil. Aqui quem está falando é o professor Marco Ferrari, você já me conhece ou não. Pessoal, peço licença para poder usar o banquinho, que pese o vídeo vai ser curto. Quem me conhece sabe que eu sofro com uma hérnia de disco absurda e às vezes é difícil ficar de pé, mas vamos lá. A gente vai começar uma série aqui, tá? Nos nossos vídeos, falando sobre alguns mitos que são construídos nos concursos públicos. Alguns mitos que muitas vezes alguém fez, alguém falou e aquilo foi andando e pode até ter funcionado para uma ou outra pessoa, mas a verdade é que não necessariamente você precisa daquilo para poder alcançar bons resultados. E esses mitos, eles acabam segurando muitos alunos, porque como o mito que a gente vai falar hoje, que é zerar o edital, né? O aluno fica preocupado em zerar o edital, quando na realidade ele deveria se preocupar em estudar as matérias mais importantes, e aí ele acaba se perdendo em relação à preparação como um todo. Então a ideia de falar sobre os mitos é justamente para que você ouça falar deles, seja você que já ouviu sobre os mitos e aí você consiga desmistificá-los, ou seja você que não ouviu, vai acabar ouvindo, e é melhor que você já saiba que se trata de um mito antes de ele vir a atrapalhar você, beleza? Então a série vai ser essa série onde a gente vai desvendar alguns mitos dos concursos públicos, desvendar alguns mitos. Vou apresentar os mitos para vocês, e aí depois a gente vai, conforme cada vídeo a gente for fazendo, a gente vai falando sobre cada um deles especificamente. Mas o mito de hoje que eu escolhi é o zerar o edital, né? Ou seja, estudar toda a matéria, estudar toda a matéria de uma vez só, né? Tem pessoas que pegam uma matéria e esgotam ela, depois pegam outra e esgotam ela. Também vou falar sobre elas, sobre isso. Técnica X ou técnica Y, vou falar um pouco sobre mapas mentais, que muitas vezes as pessoas tratam mapas mentais como uma panaceia, né? A solução de todos os problemas. É importante você entender que é uma ferramenta funcional, mas é uma ferramenta do ponto de vista de estudo que funciona para algumas pessoas, mas não necessariamente para todas. E um ciclo de estudos, entre aspas, completo, que significa dizer completo, que todo ciclo de estudos tem que ter todas as matérias. Isso é um grande mito que o próprio Alexandre Meirelles, né, que é o criador do ciclo de estudo, ele mesmo fala, tá? Então é importante a gente saber desses pontos. Bom, o tema de hoje, especificamente, que eu escolhi, é o tema sobre zerar o edital. Essa expressão zerar, o que é, né? Para que a gente possa entender o que a gente está falando. Zerar o edital significa estudar toda a matéria do edital. A sua primeira pergunta, Marco, é um mito? É importante zerar todo o edital? É um mito. Tá? Essa ideia de que você tem que zerar o edital é falsa. Tá? Você não tem que estudar toda a matéria de um edital. Tá, mas então o que eu tenho que estudar? O professor Victor Dalton, né, um professor de informática extremamente reconhecido, grande amigo, trouxe uma reflexão importantíssima no Instagram dele, que inclusive depois eu fiz uma reflexão em cima da reflexão dele no meu Instagram, @profmarcoferrari, e que foi interessante em relação a um conceito chamado senso de proporção. O que é senso de proporção? Senso de proporção é a relação tempo de estudo com quantidade de questões na prova. Quantidade de questões na prova. Vou colocar aqui na prova. Ou seja, quanto que eu preciso estudar daquela matéria e qual a representação daquela matéria na minha prova. Quanto tempo eu gasto estudando para atingir quantas questões de prova. Isso é o senso de proporção. E por que é importante você ter senso de proporção? Por quê? Vou dar o exemplo da administração. Na administração, vou dar exemplo no português, que aí facilita e fica mais fácil para todo mundo. Temas como crase e usos dos porquês, tá? São temas que necessitam de uma quantidade X de estudo, tá? Mas sempre que você tem uma prova, você vai ter pelo menos uma questão de crase
ou de uso dos porquês. Enquanto morfologia, que é a criação das palavras, exige um profundo tempo de estudo e muitas vezes, a depender da banca, você não encontra uma quantidade suficiente de questões. Exemplo dentro da administração, estruturas de Mintzberg. Estrutura de Mintzberg é um extenso e profundo estudo sobre formas de organização das instituições. Extremamente cansativo, extremamente profundo e extremamente longo, que dificilmente aparece na sua prova. Enquanto matriz SWOT, que é aquela matriz das ferramentas do planejamento estratégico, aparece em toda a prova de administração, pelo menos uma questãozinha sobre ela, e é uma aula, é um pedaço de aula de mais ou menos uns 15 minutos. Acho que o vídeo no meu canal deve ter uns 15, 18 minutos. Isso é senso de proporção. Então, quando eu falo o que eu devo estudar, devo eu zerar o edital? Não. Você deve se atentar às disciplinas que são mais cobradas. Uma vez que você estudar os temas que são mais cobrados, aí sim você passa a estudar os demais temas. Os temas que eu costumo chamar de temas alegóricos, que são aqueles temas que as bancas colocam só para que o edital não fique muito curto. Então a grande sacada aqui é você entender: não preciso zerar o edital. Isso é falso. 2, além de não precisar zerar o edital, ou seja, não precisar estudar toda a matéria constante no edital, eu tenho que entender quais são as matérias, quais são os conteúdos de cada matéria que mais aparecem. E outra, eu não vou distribuir o meu tempo igualmente. Numa determinada prova, onde determinadas disciplinas têm um peso 3, eu não vou estudar uma disciplina que tem peso 3 na mesma proporção que eu estudo uma disciplina que tem peso 1. Então, se for para zerar o conteúdo programático de uma disciplina, eu vou zerar o conteúdo programático das disciplinas que tem mais peso na prova. Então, este pensamento, que eu costumo chamar de um pensamento estratégico, né, em relação à prova, quando você olha para ela, você traça uma estratégia, você pensa nos seus objetivos e você traça uma estratégia, é o que vai fazer você obter sucesso na prova. Conversando com muitos auditores, e eu vou bater de novo nesse papo quando a gente for falar dos ciclos de estudo, eles falaram o seguinte: Marco, eu comecei a estudar, aí eu fui rodando os ciclos com todas as matérias, e em determinado momento eu fui vendo que a minha capacidade de aumentar a performance em determinadas matérias era baixa. Eu tenho que estudar muito para conseguir meio ponto, 1 ponto a mais. Então eu não fui atrás disso. Comecei a deixar elas de lado, só revisando os pontos que eu já sabia, e passei a me concentrar mais nas outras disciplinas onde eu poderia aumentar a minha performance de verdade, poderia ganhar mais pontos. O que o cara fez? Ele abriu mão de estudar algumas disciplinas, as quais exigiria muito esforço para que ele aumentasse de verdade a pontuação dele, tendo mais tempo para estudar aquelas disciplinas que ele poderia aumentar a sua performance e conquistar mais pontos verdadeiramente. Quando o aluno reclama que ele está estudando demais e não está alcançando os bons resultados na prova, muitas vezes é isso que está ocorrendo. Ele está estudando demais todas as matérias, e aí o que acontece? As matérias que ele alcançou um teto de performance e vai demorar muito para conseguir aumentar aquela pontuação, ele está estagnado. E as matérias que às vezes vão exigir dele mais, ou tanto quanto ele seria exigido nas matérias que ele iria aumentar um pouquinho, mas que aumentam mais pontos na prova dele, ele não consegue ter tempo para estudar essas matérias. Então você disciplinar o seu estudo e principalmente se observar em razão a quais são as disciplinas, quais são os conteúdos que exigem mais esforço e o quanto desse esforço vai ser traduzido em pontuação na prova, é o fundamental para você alcançar um bom resultado. Lembra, você não tem que saber toda a matéria, você tem que saber as questões que aparecem na prova. Então quando você pega, por isso que eu sou meio contra o cara estudar por livro, porque o cara pega um livro, lá tem todo o conteúdo. O livro serve, por exemplo, para mim. Eu, professor, preciso estudar toda a matéria.
Agora, você, concurseiro, tem que estudar uma fatia da matéria. A minha função como professor não é nem te ensinar, mas é te dizer, olha, isso aparece mais do que isso, então se você tiver que priorizar, prioriza isso, te concentra nisso. Eu prefiro que você fique bom nisso do que você fique médio nas duas. Você entendeu o que eu quis dizer? É preferível que você seja bom naquilo que mais cai do que você seja mediano naquilo que mais cai e naquilo que dificilmente aparece. Então, priorizar é muito mais importante do que zerar o edital. Então, quando você faz um edital, que a gente costuma chamar de um edital verticalizado, você descreve quais são as disciplinas que fazem parte de quais conteúdos, né? Quais conteúdos fazem parte de quais disciplinas. O meu segundo passo, né, minha segunda dica, depois que você verticaliza o seu edital, é você encontrar, e como é que você vai encontrar isso? Né? A sua pergunta seja, talvez tenha sido agora, Marco, tudo bem, mas como que eu vou saber o que mais aparece? Né? Qual que vai ser a minha fórmula para descobrir o que mais aparece em prova? Você vai olhar, você vai entrar num site de questões e você vai colocar temática lá, administração. E aí você vai ver quais são, vai pegar provas que caem em administração e você vai ver daquela banca ou daquela área de estudo, né? A gente já falou tudo isso aqui. E você vai ver o que mais aparece. Conforme você vai tendo aquela leitura de temas que mais aparecem, que vão se amontoando, você vai perceber, poxa, o cara, existe um foco muito grande na cobrança dessa temática aqui, então eu não posso deixar de estudar essa temática. Putz, essa temática aqui não aparece tanto, então eu vou usar o tempo que eu estudei essa temática para estudar mais a outra. Quem faz o meu curso completo de administração para concursos sabe que em algumas partes da matéria eu dou menos tempo de aula. E aí o pessoal fica pensando, caraca, mas que o professor está dando menos tempo de aula, por quê? Porque são temas que são mais rápidos, eu não preciso usar as mesmas 3 horas. Enquanto uma aula de administração, às vezes em 3 horas eu não consigo esgotar, e uma aula de comunicação, 1h30, a gente já está terminado a parte do conteúdo e a gente vai partir para questões, tá certo? Então, é normal essa desproporção de cobrança. Um professor que vem aqui e dá sempre para cada conteúdo a mesma quantidade de horas, ele está dizendo assim para o aluno, eu não sei o que mais cai, eu estou te dando tudo, para que eu não fique preocupado com se você vai ou não aprender ou ocupar melhor o seu tempo. Então, o professor que vem aqui e dá uma desproporção de matéria, às vezes muito tempo de uma matéria e menos tempo de outra, é aquele professor, claro, né, dados devida responsabilidade, mas é aquele professor que fez um estudo prévio e verificou o que mais aparece. E aí ele vai gastar mais tempo com o que mais aparece e deixar o tempo que sobrar, vai deixar o resto do tempo, né, um tempo menor para aquilo que não aparece tanto. Então essa visão holística, essa visão ampla, essa visão horizontalizada, que é importante para que você consiga alcançar bons resultados. O esforço é grande em fazer isso em todas as matérias? O esforço é grande, mas a partir do momento que você faz isso uma vez para cada matéria, você já sabe. Né? Uma vez que você fez isso para português, uma vez que você fez isso para matemática, uma vez que você fez isso para constitucional, administrativo e assim sucessivamente, você já sabe. Então é um esforço que você faz somente uma vez, saber o que mais aparece. Claro que ao mudar de banca, você pode ter uma pequena alteração, mas é um esforço que você vai fazer uma vez para cada banca que você for utilizar. Por isso da importância que a gente bate muito nessa tecla aqui, eu bato muito nessa tecla pessoalmente, em você escolher uma área, em você identificar quais são as bancas naquela carreira, você identificar qual é o formato de cobrança naquela carreira, porque da partir daí você vai identificar qual que é o senso de proporção das temáticas naquela carreira, e aí você vai conseguir ter mais facilidade de estudar e com certeza vai diminuir o seu tempo de preparação em detrimento, né? Você vai ter mais tempo, o seu tempo vai ser melhor utilizado. Não é que você vai ter 26 horas no seu dia, mas com as mesmas 24 horas do seu colega, você vai conseguir alcançar melhores resultados, porque você vai estar estudando o que realmente aparece, tá certo? Muitas vezes eu acerto uma questão que vai cair na prova, ou um tema, né, que vai cair na prova, e o pessoal vem aqui dizer que eu sou mágico, vem dizer que eu adivinhei. Não, eu fiz esse estudo aqui, ó. Não existe mágica nenhuma, existe esse estudo de proporção. Eu chutar que vai cair matriz SWOT numa prova é um chute quase que certeiro.
Agora eu chutar que vai cair estrutura de Mitzberg é um chute quase que para fora, né? Então, assim, eu vou minimizar o risco e vou dizer aquilo que mais tem chances de aparecer, que foi o que acabou acontecendo na prova da UFSC ali, né? A gente tinha mais ou menos noção de tudo o que poderia acontecer. Fechou? Bom, gente, então esse foi o nosso mito de hoje. Então a gente risca o nosso mito. Zerar o edital é falso, não é necessário você zerar o edital. Importante falar, tá? Se você tiver tempo, se você mesmo fazendo isso conseguir zerar o edital, perfeito. Mas não é necessário você zerar o edital. Próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade ou não, ou a técnica que a gente utiliza de estudar todas as matérias de uma só vez. Fica ligado com a gente aqui. Um forte abraço, professor Marco Ferrari, e até a próxima.